No Atlântico Norte, na época medieval, um navio viking enfrentava ondas gigantes enquanto o frio extremo congelava cordas, barbas e a própria respiração. Um humano moderno morreria em poucas horas nessas condições. Ainda assim, tripulações cruzavam mares gelados por semanas, em barcos abertos, sem abrigo, sem fogo, e sobreviviam contra toda a lógica conhecida. Eles não tinham cabines, paredes ou qualquer forma de aquecimento. O detalhe mais perturbador é que essa ausência não era ignorância nem atraso tecnológico, era escolha. Uma decisão calculada baseada em engenharia, risco e sobrevivência. Para entender isso, é preciso abandonar imagens romantizadas e encarar a realidade brutal da navegação viking no norte europeu. Escavações arqueológicas em navios vikings revelam um padrão incômodo. Não existe vestígio de braseiros, lareiras ou qualquer sistema de fogo a bordo. Nenhuma adaptação, nenhuma proteção. Essa ausência se repete em diferentes embarcações, funções e períodos históricos, indicando um princípio técnico claro, não uma limitação casual. Era deliberado, consciente, funcional e estratégico. Navios vikings eram feitos de madeira, lã, cordame embebido em piche e velas tratadas com gordura animal, tudo altamente inflamável. Um incêndio em mar aberto significava morte imediata. Sem divisórias internas ou contenção, o fogo se espalharia em minutos, destruindo a embarcação e condenando toda a tripulação exposta, vulnerável e sem possibilidade de fuga. A decisão de não usar fogo forçou o problema do frio em outra coisa. Em vez de aquecer o navio, os vikings passaram a aquecer pessoas. Isso exigiu repensar roupas, alimentação, descanso e organização social. O calor deixou de ser um objeto e passou a ser um sistema coletivo, planejado e repetível. O roteiro começa com essa verdade desconfortável. Vikings não eram brutos improvisando contra a natureza, eram engenheiros práticos operando dentro de limites físicos claros. Cada escolha tinha consequência, cada desconforto evitava um risco maior. Entender isso muda completamente a forma como enxergamos suas viagens e seu domínio marítimo real. Fontes materiais confirmam essa lógica. Navios preservados não mostram marcas de fuligem, cinzas ou calor contínuo. Onde há fogo, há traços claros. Aqui não há nada. O silêncio arqueológico é eloquente. Ele indica disciplina técnica absoluta e uma cultura marítima que entendia perigo melhor do que conforto humano imediato. A ausência de fogo forçou soluções externas ao navio. Portos temporários, paradas frequentes e preparação antecipada em terra faziam parte da estratégia. O navio era feito para mover, não para servir como abrigo confortável. Essa separação entre deslocamento e aquecimento explica por que o sistema funcionava sem comprometer velocidade ou segurança. Essa escolha redefiniu a relação do corpo com o ambiente. O frio deixou de ser combatido diretamente e passou a ser administrado. Resistir não significava aquecer o espaço, mas conservar energia, reduzir exposição e sincronizar o grupo. O navio virou extensão da estratégia humana, não um refúgio térmico individual. Compreender isso é essencial para derrubar o mito da bravura cega. Nada ali era improviso heróico, era método, era cálculo, era repetição testada por gerações. Antes de falar em roupas, comida ou descanso, é preciso aceitar esse ponto inicial. Sem fogo, o navio sobrevivia, e com ele, os vikings navegavam. Se o fogo era proibido no navio, o corpo humano precisava se tornar a principal fonte de calor. Isso exigia uma transformação profunda na forma como os vikings se vestiam, se organizavam e se moviam durante longas travessias em mares congelados. A solução não estava em um item isolado, mas em um sistema integrado de sobrevivência térmica. A base desse sistema era a lã. Diferente dos tecidos modernos, a lã viking mantinha a capacidade de isolamento mesmo quando molhada. Achados arqueológicos na Groenlândia e em assentamentos do Atlântico Norte mostram roupas feitas com diferentes densidades de lã, cada uma com uma função específica. Camadas internas retinham calor. Camadas externas quebravam o vento e repeliam umidade. Nada era aleatório.
Essas roupas não eram folgadas ou decorativas. Eram ajustadas ao corpo de forma precisa. Relatos das sagas e evidências têxteis indicam um ritual diário de vedação térmica. Mangas eram costuradas diretamente nos pulsos todas as manhãs, selando completamente a passagem de ar frio. Não eram amarradas nem fechadas com botões. Eram literalmente costuradas no corpo. Essa prática eliminava um dos principais pontos de perda de calor humano. Antes de desembarcar ou entrar em combate, o próprio guerreiro cortava as costuras com a faca. Era um processo repetido todos os dias, mostrando disciplina extrema e compreensão prática da fisiologia do frio. O corpo era tratado como um sistema térmico que precisava ser fechado, não como algo exposto ao ambiente. Além da lã, peles específicas eram usadas de forma estratégica. Peles de foca, lobo e urso apareciam como camadas externas em expedições marítimas, não por status, mas por desempenho térmico. Essas peles criavam uma barreira adicional contra vento e spray gelado do mar, algo que tecidos modernos muitas vezes não conseguem replicar. Mas mesmo com roupas avançadas, o maior desafio vinha durante o repouso. O corpo parado perde calor rapidamente. Dormir sozinho em um navio aberto significaria hipotermia progressiva. A resposta viking foi eliminar o isolamento individual. O descanso era coletivo, planejado e funcional. Sacos de dormir feitos de pele de ovelha, com o pelo voltado para dentro, eram usados por 2 pessoas ao mesmo tempo. Esses sacos criavam um microambiente térmico onde o calor corporal se multiplicava. 2 corpos geravam muito mais calor do que um, e esse calor era mantido dentro do espaço fechado. A alternância de turnos tornava o sistema ainda mais eficiente. Quando um marinheiro estava de vigia, o outro permanecia dentro do saco aquecido. Ao trocar de turno, o segundo entrava em um ambiente já quente. O espaço nunca esfriava completamente. O calor circulava de pessoa para pessoa. A posição de descanso também era calculada. Tripulações dormiam sobre plataformas improvisadas acima do porão, evitando o ar mais frio e úmido que se acumulava no fundo do navio. Nada disso era confortável no sentido moderno, mas era funcional, repetível e comprovadamente eficaz. Esse conjunto de práticas mostra que os vikings não enfrentavam o frio com resistência cega. Eles o redesenhavam em torno do corpo humano, usando ciência empírica, cooperação social e disciplina diária. O navio não precisava ser aquecido, as pessoas sim. Manter o corpo aquecido exigia mais do que roupas e descanso coletivo. Exigia combustível interno. Em ambientes frios, o organismo consome energia em ritmo acelerado. Sem reposição calórica constante, nenhuma técnica térmica funciona. O problema era simples e brutal. Não havia fogo a bordo. Logo, não havia comida quente. Os vikings resolveram isso antes mesmo de embarcar. A alimentação de viagem era pensada exclusivamente para consumo frio, alta densidade energética e longa duração. Escadações em centros comerciais como Redby e York revelam grandes volumes de peixe seco, carnes curadas, pães duros e derivados lácteos fermentados. Tudo projetado para não estragar sob sal, umidade e frio. O peixe seco era a base. Bacalhau e outras espécies eram desidratadas ao vento frio por semanas, até se tornarem leves, duráveis e altamente nutritivas. Mesmo duros, podiam ser consumidos diretamente ou umedecidos com água fria. Essa técnica fornecia proteína concentrada sem risco de contaminação. O pão não era macio nem fresco, era um biscoito denso, quase pétreo, preparado para resistir meses em ambientes hostis. Misturado com gordura animal, tornava-se uma fonte eficiente de calor metabólico. Não alimentava pelo prazer, alimentava para manter o corpo funcionando sob estresse térmico constante. O elemento mais engenhoso, porém, era a papa fria. Grandes quantidades eram preparadas em terra antes da viagem, misturadas com manteiga e sal. Ao esfriar, essa mistura se solidificava em uma massa espessa e altamente calórica. Podia ser consumida pura
ou diluída em água. Não exigia fogo, não exigia preparo, apenas ingestão. Esses alimentos forneciam entre 2.000 e 3.000 calorias diárias, o mínimo necessário para sustentar trabalho físico pesado em clima extremo. Sem isso, nenhuma roupa salvaria a tripulação. O calor vinha de dentro, era produzido pelo metabolismo, não por chamas. Mas a alimentação não servia apenas ao corpo, ela sustentava a rotina. Comer em horários regulares ajudava a manter o ritmo, reduzir fadiga mental e criar previsibilidade em um ambiente instável. O frio constante não era combatido com conforto, mas com estrutura. Outro fator crítico era a hidratação. Água potável era armazenada em barris bem vedados. A desidratação aceleraria a perda de calor e reduziria a eficiência metabólica. Por isso, a coleta de água em terra era obrigatória sempre que possível. Leis nórdicas registram paradas frequentes para esse fim, reforçando que o navio não era autossuficiente por escolha. Essa dependência de terra não era fraqueza, era estratégia. Os vikings criaram uma rede de pontos costeiros, onde podiam reabastecer, aquecer-se e preparar novas provisões. O mar era o meio de transporte, a terra era o espaço de recuperação. Ao eliminar o fogo do navio, eles evitaram o risco máximo e deslocaram todas as funções perigosas para fora da embarcação. Alimentação, aquecimento e preparo aconteciam em terra. No mar, tudo era reduzido ao essencial: movimento, vigilância, cooperação. Esse modelo explica como viagens longas eram possíveis sem colapso físico. Não era resistência sobrenatural, era logística precisa. Cada caloria, cada parada, cada escolha fazia parte de um sistema fechado, testado por gerações. O frio não era vencido, era administrado, com disciplina alimentar e planejamento absoluto. Mesmo com roupas eficientes, descanso coletivo e alimentação estratégica, sobreviver ao frio extremo exigia algo menos visível e igualmente decisivo: a organização social da tripulação. Em um navio viking, ninguém existia como indivíduo isolado. Cada corpo fazia parte de um sistema térmico humano maior, cuidadosamente coordenado. A distribuição das tarefas não seguia conforto ou hierarquia social, seguia necessidade fisiológica. Turnos de vigia eram alternados de forma rígida, para evitar que um mesmo corpo permanecesse exposto por tempo excessivo. O frio constante drenava a energia rapidamente. Permanecer parado era tão perigoso quanto se mover demais. O equilíbrio era calculado. Durante a vigia, o marinheiro caminhava, ajustava cordas, observava o mar e mantinha o corpo ativo. Movimento significava a produção de calor. Ao retornar, entrava em um espaço já aquecido por outro corpo. Essa alternância criava uma circulação térmica contínua, onde ninguém esfriava completamente. O próprio navio ajudava nesse processo. Reconstruções modernas mostram que as tripulações dormiam entre os bancos de remo, sobre plataformas improvisadas com cargas armazenadas. Isso mantinha os corpos acima da parte mais fria do navio, onde o ar úmido e gelado se acumulava. Era uma solução simples, mas eficaz. Quando a vela era abaixada, ela não ficava inerte. Era estendida sobre o navio como uma cobertura, criando uma espécie de tenda. O calor gerado por dezenas de corpos ficava parcialmente retido. Não era aquecimento no sentido moderno, mas reduzia a perda térmica. Cada detalhe contribuía alguns graus a mais, suficientes para evitar a hipotermia. Outro elemento crítico era o comportamento coletivo. Conversas, histórias e jogos não eram passatempo, eram ferramentas psicológicas. Escavações em acampamentos vikings revelam peças de jogos, dados e tabuleiros portáteis. Esses objetos viajavam junto com as tripulações, porque manter a mente ativa ajudava o corpo a resistir ao frio.
O isolamento mental intensifica a sensação térmica negativa. O frio parece mais intenso quando o indivíduo se sente sozinho, imóvel e silencioso. Os vikings entendiam isso intuitivamente. Criavam interação constante, mesmo em condições extremas. O calor social complementava o calor físico. Não havia privilégios. Líderes dormiam junto aos demais. Ninguém recebia tratamento especial. Em mar aberto, a sobrevivência anulava distinções. Esse nivelamento forçado reforçava a cooperação e garantia que todos seguissem o mesmo regime térmico e de esforço. A disciplina era mantida por costume, não por ordens gritadas. Gerações anteriores já haviam testado o sistema. O conhecimento era transmitido pela prática. Cada tripulação repetia padrões que funcionavam, porque haviam sido refinados ao longo do tempo. Essa organização coletiva explica por que o frio não destruía a coesão do grupo. O sofrimento era distribuído, nunca concentrado. Ninguém congelava sozinho. O sistema impedia extremos individuais, que são sempre os primeiros a levar ao colapso. O navio viking, portanto, não era apenas madeira e cordas. Era uma estrutura social flutuante, desenhada para funcionar em condições hostis, sem recorrer ao fogo. O calor vinha da coordenação humana, não de tecnologia isolada. Essa escolha exigia planejamento psicológico tão rigoroso quanto físico, e preparava o caminho para algo ainda maior, a infraestrutura em terra que tornava tudo isso possível. Nada disso funcionaria sem um elemento que raramente aparece nas narrativas populares. Os vikings não viviam permanentemente no mar. As travessias eram parte de um sistema muito maior, sustentado por uma rede extensa de pontos de apoio em terra. O frio extremo era administrado porque havia locais planejados para recuperação, aquecimento real e preparo completo. Pesquisas costeiras modernas identificaram centenas de pontos de parada ao longo do Atlântico Norte, da Escandinávia até a América do Norte. Esses locais não eram improvisados. Eram escolhidos estrategicamente por acesso à água doce, abrigo natural e possibilidade de construção rápida de estruturas temporárias. Escavações mostram acampamentos de inverno com lareiras eficientes, oficinas, áreas de descanso e preparo de alimentos. Em terra, os vikings dominavam o fogo. Utilizavam caldeirões de ferro rebitado, suportes de tripé, correntes ajustáveis e recipientes de pedra-sabão com excelente retenção térmica. Tudo isso era deliberadamente mantido fora do navio. Essas bases permitiam que tripulações se reaquecessem completamente, secassem roupas, consertassem equipamentos e renovassem provisões. O navio era descarregado, cuidado e preparado para a próxima etapa. A lógica era clara. O risco do fogo existia apenas onde podia ser controlado. A arquitetura das longhouses vikings reforça essa separação funcional. Lareiras centrais, circulação de ar planejada e sistemas eficientes de exaustão de fumaça mostram que o conhecimento térmico existia plenamente. Ele simplesmente não era aplicado ao ambiente marítimo. Essa distinção revela uma mentalidade técnica avançada. Os vikings não eram limitados. Eles faziam escolhas baseadas em risco operacional. No mar, qualquer chama era um perigo absoluto. Em terra, o fogo era aliado essencial. Cada ambiente tinha regras próprias. Essa estratégia também explicava a velocidade e mobilidade das frotas. Sem equipamentos de aquecimento a bordo, os navios eram mais leves, mais rápidos e transportavam mais carga útil. Em ataques ou fugas, essa vantagem podia significar sobrevivência. Outras culturas marítimas do mesmo período chegaram a soluções diferentes. No Mediterrâneo, navios possuíam braseiros e cozinhas internas. Mas esses navios eram fechados, compartimentados e feitos com técnicas diferentes. O modelo viking não permitia essa adaptação sem comprometer a segurança. Curiosamente, povos do norte da Europa adotavam soluções semelhantes. Evidências anglo-saxônicas e frísias mostram a mesma ausência de fogo a bordo. A escolha não era cultural isolada.
Era técnica, ditada pelo tipo de embarcação e pelas condições ambientais. Os vikings entenderam algo fundamental. Conforto excessivo reduz margem de segurança. Ao eliminar o fogo, eliminaram também o maior risco interno do navio. Todo o sistema restante foi adaptado para compensar essa ausência. Isso exige abandonar a ideia de que eles apenas suportavam o frio. Eles integravam ao planejamento. Navegavam em janelas climáticas específicas, evitavam o inverno profundo sempre que possível e usavam a costa como extensão do navio. O domínio do Atlântico Norte não veio da resistência cega, mas da combinação entre disciplina, logística e compreensão clara dos limites físicos. O fogo era poderoso demais para ser levado ao mar, e eles sabiam disso. Essa decisão, aparentemente simples, explica por que conseguiram ir tão longe sem colapsar. Mas ainda resta uma pergunta final. Será que esse sistema realmente funcionava na prática ou apenas na teoria arqueológica? A confirmação definitiva de que esse sistema funcionava não vem apenas do passado distante. Ela vem de testes modernos realizados com rigor histórico. Reconstruções de navios vikings, construídas com as mesmas técnicas, materiais e proporções originais, foram colocadas no mar para responder à pergunta final. É possível sobreviver nessas condições sem aquecer o navio? Expedições experimentais provaram que sim. Tripulações modernas, usando roupas de lã equivalentes, alimentação fria tradicional e organização coletiva semelhante, cruzaram mares frios sem qualquer sistema de aquecimento. Os resultados foram claros. O corpo humano, quando integrado a um sistema social bem coordenado, mantém temperatura central segura mesmo em ambientes hostis. Esses testes mostraram algo ainda mais desconfortável. O maior risco não era o frio em si, mas a quebra do sistema. Quando alguém se isolava, pulava turnos, comia menos ou negligenciava a rotina coletiva, os sinais de hipotermia apareciam rapidamente. O método funcionava apenas enquanto todos seguiam as regras. Isso revela a verdadeira força da engenharia viking. Não era baseada em ferramentas complexas, mas em comportamento humano previsível. Eles construíram um modelo onde a sobrevivência dependia da cooperação constante. O calor não vinha de um objeto externo, mas da disciplina compartilhada. Ao contrário do imaginário popular, os vikings não navegavam no inverno profundo por bravura cega. Eles escolhiam janelas climáticas, evitavam tempestades extremas e planejavam paradas frequentes. O sistema não era heróico, era sustentável. Permitia a repetição sem esgotamento total. Essa abordagem explica como alcançaram a Islândia, a Groenlândia e a América do Norte séculos antes de tecnologias modernas. Eles não superaram o frio com força bruta. Eles o aceitaram como variável fixa e reorganizaram tudo ao redor disso. A decisão de não aquecer o navio não era um sacrifício, era uma vantagem. Eliminava incêndios, reduzia peso, aumentava a velocidade e preservava a integridade da embarcação. O desconforto era controlado, o risco não. Quando observamos isso sob essa lente, a narrativa muda completamente. Vikings não eram guerreiros sobrevivendo por acaso, eram estrategistas marítimos operando dentro de limites físicos claros. Cada escolha tinha um custo calculado, e o custo do fogo no mar era alto demais. Essa lógica ainda confronta o mundo moderno. Hoje, dependemos de sistemas externos para conforto imediato. Quando eles falham, entramos em colapso rapidamente. Os vikings criaram um modelo oposto, um sistema que funcionava mesmo quando nada além do básico estava disponível. Eles não precisaram aquecer seus navios porque aprenderam algo mais profundo. Aprenderam a aquecer pessoas por meio de organização, cooperação e planejamento. Transformaram fragilidade em método, desconforto em estrutura, limitação em vantagem. Ao final, o que permitiu que cruzassem oceanos gelados não foi resistência individual, mas inteligência coletiva. Um sistema simples, repetível e brutalmente eficaz. Se esse tipo de análise muda a forma como você enxerga o passado, vale curtir, comentar e se inscrever. Não para romantizar a história,
mas para continuar questionando o que realmente sustenta a sobrevivência humana em ambientes extremos.